Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sempre às terças-feiras, depois da transmissão do terço, a partir de Fátima, depois ao longo da semana, com várias retransmissões noutros horários. Este é o seu programa sobre as questões da perseguição aos cristãos, da liberdade religiosa e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Comigo, via Skype, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que aproveito para saudar desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem neste momento em casa. Com quem iremos falar na segunda parte do nosso programa para discutir as questões da atualidade, porque agora vamos ver nesta primeira parte um documentário produzido pela Fundação AIS sobre os cristãos no Iraque. É um documentário que vai até agosto, que começa aliás em agosto de 2014, quando o Iraque, uma parte considerável do território do Iraque, foi ocupada pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. Essa ocupação do território significou ao mesmo tempo a fuga de milhares e milhares de cristãos, de famílias cristãs, para poderem salvar as próprias vidas. Este documentário vamos acompanhar precisamente essas famílias, esses cristãos, no período de fuga de suas casas, até depois, mais tarde, quando procuram começar a regressar após a derrota dos jihadistas do Estado Islâmico. Vamos ver este documentário. We became refugees in our own country, wandering across the Nineveh plains, from one camp to another. Sometimes we were just 50 kilometers away from our homes, but still we couldn't go there. We found ourselves homeless, with no jobs, no money, nothing of our own. The Iraqi government did not help us. Families were left alone. We could never be sure if the next day we would have food or a place to stay. Only the church stood by us all this time. We knew we could always find help there. People from all around the world sent us food, medicine, and blankets. But most of all, they gave us strength with their prayers. Everything is difficult because of the urgency, because you have to do it from one day to the other. The people came, you have to give food to them in the next day. You cannot say, okay, come back in 2 weeks, I'm going to give you food. No. Difficult part is to find a future for them. They don't have houses. They don't know if they could come back to their towns or not. They don't know if it's happened, if it's going to be problems with the Muslim neighbors. So this is the real problem. This is to think a future of Iraq. With the help of the church, with the help of the very good families, Iraqi families, Muslims and Christians, we are able to bring some help to these families, like food and other things and other stuff that they need. Most of the stress that the families are having is because of the kids. They are energy, they need to play. By the help of the church, now we are building a kindergarten. So we can help the mother or help the family to lift some stress of the kids. Children are the future of Iraq, so protecting and securing a normal childhood is one of the main challenges for us. They are our hope. They will rebuild this country and continue the story of Christianity in these lands.
أود أصلي وأقول لله نشكرك لأنه سترتنا وحفظتنا. للي دي يبحثون عن الحق، للأشرار على مود وخاصة الداعش على مود يعني يصير أكو محبة بقلوبهم. ما أعرف، يمكن مرتلة، يمكن ملحنة، يمكن ماسير، يمكن دكتورة. بس دكتورة وماسير يعني دكتورة ماسير يعني ماسير ودكتورة. I am buying 20 balloons. I am buying 20 balloons. We are having a party. We are having a party. Our children couldn't continue their studies because we were constantly moving from one place to another. They missed learning and playing with their friends. They hoped and prayed they would see them again. We all prayed and kept our faith. We never denied the cross. Some of us have the cross tattooed so that nobody, not even ISIS, when they capture us, has any doubt about who we follow and to whom we are faithful. Our prayers were heard, and our villages were about to be liberated, but not yet. New problems and challenges were ahead of us. المجد للآب والابن والروح القدس يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله. Most of the people who are coming here, usually coming each and every day, 99% of these people are not coming because they are real sick, but they are mentally depressed. Sometimes they'll tell you, I don't know, it's my head, it's my shoulder, it's my back pain, it's my sugar, it's my blood pressure. They are really depressed. Depression became our new enemy. We managed to save our lives, maybe even not to get injured, but a lot of us couldn't stand the waiting anymore, and so became mentally ill, which in turn led to chronic diseases, sometimes even cancer. 75% of my patients here, I see them, they are complaining of some psychological problem because they leave their house, leave their land, and come here, they are without work, they are without any supply of daily or monthly income. She's complaining of muscle pain and neck pain. If you look to her face, you will look that she is depressed. She is in anxiety.
يعني نروح على الدجاج زوما. She said that this is Jesus' happiness, which give us this strength and this power. Our faith is something unbelievable. This is the life. We should look forward, not to turn our head and look what we lost. Iraq's second largest city is now liberated from ISIL occupation. Mosul has been liberated, another monumental victory for the Iraqi forces. Mosul's liberation comes at a price. We were ready to go back to our homes. But then, we were told that they were destroyed and that we still have to wait. So we were waiting in our temporary houses in Erbil, trying to lead normal lives. But it was like living on hold. We were pretending that everything was fine, but our hearts were aching. Waiting was getting harder. We were living in comfortable flats, so we couldn't complain. But they were not our real homes. Those were so close, yet so far. Each day, we were hoping to hear the signal to return. But it seemed like it would never come. This is our towns for the Christian. When ISIS came to Mosul and took Mosul, then he came and took the Christian towns. I have a store in my house. Keep it the medicine of the animals. They burn all the store. This is the sitting room. I can't, nothing to say. Those whose houses were only robbed were lucky. Others had nowhere to go back to, their houses plundered, burned, and destroyed. That loss deprived us of our memories and our identity. Coming back was a mix of happiness and great sorrow because we had been cut off from our heritage. We were displaced from here. When we came back to our home, we found nothing here. All household goods, all furniture were stolen.
ISIS destroyed Christian houses as a message to leave. But we stay because we are more stronger than their plan. We are Christians, and all our hopes to come back and start a new life and rebuild this village, and we will not leave it until we die in it. There is nothing sweeter than going back to our village, to our friends and family, and staying in our lands. And no one can take that from us. In our life, sometimes we are so busy in small things and stupid things, and we are missing the big point of life. We were created by God to live a while on this earth and to earn heaven forever and be happy forever. E depois deste documentário sobre os cristãos no Iraque, depois da ocupação dos jihadistas do Estado Islâmico em 2014, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa, mas deixe ficar por aí porque eu volto já depois de um breve intervalo. Até já! Olá de novo, estamos então no arranque da segunda parte de Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. E a primeira notícia de hoje, com que vamos comentar com a Catarina Martins de Betancourt, que está connosco via Skype, vai levar-nos até ao Paquistão. E até ao Paquistão porque a família de uma jovem cristã sequestrada em abril pede agora a intervenção do Supremo Tribunal na tentativa desesperada de a libertar. Este é um caso, Catarina, que já acompanhámos aqui. Exatamente, Paulo. Portanto, a notícia de que esta jovem, Mayra Shabazz, de 14 anos, foi sequestrada por um muçulmano e que terá sido forçada a casar com ele, tem vindo a ser acompanhada com muita preocupação pela Fundação AIS. Foi o próprio advogado desta família, desta jovem cristã, que falou à Fundação AIS e que disse que colocou o processo no Supremo Tribunal de Lahore no passado dia 2 de junho. Exatamente, Catarina, o que é que pretende com esta ação o advogado? Bom, o advogado Khalil Tahir Sandhu pretende contrariar, Paulo, a decisão do Tribunal de Faisalabad, que no passado dia 5 de maio, e numa primeira apreciação do caso pela Justiça, declarou que a jovem tem 19 anos de idade e não 14, como reclama a família de Mayra, o que validaria o casamento com o muçulmano Muhammad Naqash. Muito bem, vamos então muito rapidamente, Catarina, recordar aos nossos telespectadores o que é que aconteceu com esta jovem cristã de apenas 14 anos de idade. Bom, Paulo, muito rapidamente, este caso ocorreu no passado dia 28 de abril, quando, ao início da tarde, Mayra, portanto uma rapariga cristã, foi forçada a entrar num automóvel perto da sua casa, em Madina Town of Faisalabad, no Punjab. Mais tarde,
Veio a saber-se que o carro pertencia então a Muhammad Nakash, portanto um muçulmano que contou com o apoio, com a colaboração de 2 cúmplices para o rapto desta jovem. Na ocasião e num gesto de intimidação foram disparados até diversos tiros para o ar enquanto o carro abandonava a rua. Bom, esta história tem um paralelismo enorme e trágico em simultâneo com o de outra jovem cristã, também de 14 anos, Uma Yunus, que também foi sequestrada, só que esta em outubro do ano passado. Exatamente, Paulo. Portanto, e esse caso, que tem sido amplamente denunciado pela Fundação AIS, também já chegou a tribunal, com os juízes a validarem a versão dos sequestradores que apresentaram documentos falsos para dizer que a jovem seria mais velha, tendo já atingido a maioridade. No final da semana passada, os pais desta jovem, Uma Yunus, gravaram um vídeo que enviaram para a Fundação AIS, em que, por um lado, agradecem toda a ajuda, toda a solidariedade que tem sido dada à família, neste caso terrível do sequestro de uma das suas filhas, mas por outro lado revelam que estão desesperados porque não há meio de conseguirem fazer justiça e terem a sua filha de volta para casa. मेरी बच्ची हुमा यूनुस 14 साल की है, माइनर है और अभी तक बाजियाब नहीं हुई। कोर्ट में हमारी एफआईआर, हमारा केस सीआर कर दिया और बंद कर दिया। अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं कोर्ट से भी मिला। मेरी एक मिनिस्टर्स है और कोर्ट से अपील है कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए और उनके लिए आवाज़ उठाई जाए और इंटरनेशनल मीडिया से अपील है कि मेरे साथ खड़े हो। जब तक यहाँ से प्रेशर बेड़क नहीं होगा मेरी बच्ची बाजियाब नहीं हो सकती। लिहाजा मेरी अपील है कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए और जितने भी इसमें मुलविस है उन सबको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। Calcula-se que todos os anos cerca de 1000 jovens raparigas e mulheres cristãs e hindus, outra das minorias no Paquistão que é vítima de grande violência, 1000 jovens mulheres e raparigas são sequestradas todos os anos neste país, no Paquistão. Bom, esta é uma situação de facto dramática. José Vilalon, o nosso colega da Fundação AIS aqui de Espanha, aqui do país ao lado, esteve recentemente no Paquistão e esta foi uma das questões que o levou, digamos, a investigar. E ele esteve a ver como é que a Igreja tem estado tão ocupada a procurar ajudar na promoção social das comunidades cristãs, de forma precisamente a tentar terminar de vez com este flagelo. Vamos ver. Saludos compañeros de AIS en Portugal y saludos también a todos los benefactores. Mi nombre es Josué Villalón, compañero de ayuda a la Iglesia necesitada en España y acabo de regresar. Recientemente he estado en Pakistán visitando a la comunidad cristiana que vive allí. Los cristianos en Pakistán son una minoría muy pequeña, de solo el 2% de la población, apenas 4 millones de personas en todo un país que pues es uno de los más poblados del mundo, con más de 190 millones de habitantes. Los cristianos además ocupan las clases más bajas de la sociedad y ocupan puestos de trabajo de servidumbre, por ejemplo en el campo, también fabricando ladrillos, y hay una concepción de ellos como si los cristianos fueran pues ciudadanos de segunda categoría, gente con poca educación, gente que pues eso sirve para los trabajos más humildes. Y no obstante, a pesar de todo esto, la Iglesia está haciendo una labor por la educación enorme en todo el país, con multitud de colegios, institutos, universidades, algunos de los más prestigiosos del país, y además de esto la Iglesia está trabajando en la promoción de la propia comunidad cristiana, tratando de que los cristianos pues tengan mejor educación, puedan acceder a puestos de trabajo mejores y romper pues con esta idea de marginación que hay sobre ellos. Do Paquistão vamos agora para Moçambique, vamos para o norte de Moçambique, ao encontro de umas irmãs, das irmãs de São José, que relataram nos últimos dias o ataque que ocorreu em Macomia, onde precisamente estas irmãs têm uma missão. Um ataque que ocorreu nos últimos dias de maio. E no relato que estas irmãs fazem, Catarina,
usam palavras muito duras, palavras pesadas, digamos assim. Sim, são de facto palavras pesadas, pois a região onde estas irmãs carmelitas têm a sua missão, em Macomia, foi palco então de um violento ataque durante os últimos dias de maio. Bom, este é um tema que nós vamos procurar continuar a desenvolver por aqui ao longo das próximas semanas. Mas para já, Catarina, como é que as irmãs descreveram este ataque concreto dos grupos jihadistas em Macomia? Segundo a irmã Blanca Núbia Castanho, o ataque, que começou na madrugada de 28 de maio, foi forte, foi cruel e durou 3 dias. Entretanto, as irmãs conseguiram escapar da região e só regressaram ao local a 4 de junho para ver a dimensão dos estragos causados pelos terroristas. E o que elas dizem, Paulo, é que, como resultado da barbárie dos terroristas, a zona urbana ficou totalmente destruída, a maioria das infraestruturas do Estado foram danificadas e a zona comercial foi reduzida a cinzas. Foi mais um relato dramático que nos chegou do norte de Moçambique, da província de Cabo Delgado, que tem sido palco de ataques constantes nas últimas semanas, nos últimos meses, por parte de grupos jihadistas que não têm poupado ninguém, incluindo a própria Igreja Católica. Bom, agora vamos até África, vamos continuar por África, vamos até à República Democrática do Congo. Pois temos uma mensagem que nos fizeram chegar à Fundação AIS em Lisboa nos últimos dias, uma mensagem também dramática por parte de um missionário que diz que o país está, as palavras dele são: o país está a afundar-se cada vez mais. Que história é esta, Catarina? Esta é de facto uma história dramática, Paulo, mais uma das que normalmente não passa nos nossos jornais, na nossa rádio ou na nossa televisão. Portanto, o padre Anatole, um padre comboniano, enviou uma mensagem para a Fundação AIS, onde descreve este clima de insegurança que se vive na República Democrática do Congo e, simultaneamente, de descrédito nas próprias autoridades. Bom, na mensagem gravada por este sacerdote comboniano, ele é natural do Butembo, no Kivu do Norte, ele fala em ataques constantes contra as populações, ele acusa os responsáveis políticos de estarem alheados desta realidade, de não estarem preocupados em defender o bem-estar do povo. Bom, mas afinal o que é que se passa neste país, Catarina? Violência. Numa única palavra, Paulo, é isso que se tem passado, violência. Portanto, a República Democrática do Congo é um país mergulhado numa onda de violência, com certas regiões a atravessarem tempos mesmo muito dramáticos. Só para quem nos está a seguir lá em casa ter uma noção da grandeza, da gravidade do que se passa, eu recordo que já este mês a Organização Médicos Sem Fronteiras alertava para o facto de a República Democrática do Congo ser já o segundo país do mundo, depois da Síria, com maior número de deslocados internos. Bom, há como que uma espécie de uma ironia dramática em toda esta história. A República Democrática do Congo é um país extremamente rico em recursos minerais. E, no entanto, a população da República Democrática do Congo vive, na sua grande maioria, de uma forma extremamente pobre. É uma contradição quase que insanável. Podemos, de alguma maneira, quase que dizer que a enorme cobiça por esta riqueza natural que se esconde no subsolo da República Democrática do Congo consegue, de alguma forma, explicar toda esta violência. Sim, claro, é uma das explicações, e depois há também o fracasso das próprias instituições do Estado. Portanto, o atual Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, sucedeu a Joseph Kabila, que esteve no poder desde 2001. Portanto, o mandato de Kabila terminou em 2016, mas foi sucessivamente adiando a convocação de eleições, o que acabou por desencadear uma grave crise política com repressão violenta de manifestações da oposição. A tomada de posse do novo presidente, em janeiro já deste ano, não pacificou o país, que vive desde há anos mergulhado em conflitos armados, especialmente na zona leste e nordeste. Bom, na mensagem enviada para Lisboa, o padre Anatole descreve, portanto, um cenário de violência na República Democrática do Congo. Vamos ouvir. La violence, les viols et tueries
continue contre la paisible population vivant dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Beni et ses environs. Ces tueries ont lieu régulièrement, mais on n'en parle pas. Tout se passe sous un silence inexplicable. On dirait un silence des morts. Les informations à la télévision parlent d'autre chose. Mais la vie des peuples, la vie du peuple est oubliée. En bref, l'insécurité est le quotidien de la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Et cela, ça fait plus d'une dizaine d'années. Le peuple qui vit dans l'insécurité. Et on a l'impression d'être à part. Le bien-être du peuple n'est pas pris en considération dans les discussions politiques. L'Assemblée nationale, le Sénat, parlent d'autres choses. On parle des postes, on parle d'argent, des salaires, on parle des discussions politiciennes, mais le bien du peuple congolais est absent. Il est absent. Il est absent. De país, digamos, abraços com uma profunda onda de violência, vamos para país que está em guerra há já uma década. Estou a falar, claro, da Síria. E falamos da Síria porque recebemos uma mensagem. Aliás, este é um programa cheio de mensagens que foram enviadas para a Fundação AIS, e é um pormenor que gostaria de sublinhar aqui a atenção dos nossos telespectadores, porque isto é um sinal também da importância crescente da Fundação AIS e da importância crescente deste programa, precisamente, como um retrato, digamos, como um observador desta realidade dos cristãos perseguidos e da Igreja que sofre no mundo. Bom, falava da Síria e de mais uma mensagem, desta vez é uma mensagem da irmã Miri, uma religiosa portuguesa, que nos vem dizer que na província de Idlib, uma província que ainda escapa ao controle das autoridades, portanto que ainda está nas mãos de rebeldes jihadistas, estes rebeldes jihadistas estão a confiscar, Catarina, as casas dos cristãos. Exatamente, Paulo. É de facto a denúncia de uma situação muito grave, e diz a nossa irmã Maria Lúcia Ferreira, conhecida entre nós como a irmã Miri, que os grupos jihadistas estão em Idlib, estão então a impor a taxa, a jizya, aos cristãos para os obrigar a sair, a deixar as suas propriedades e a fugir para a região controlada pelo governo. Bom, segundo esta religiosa portuguesa, a irmã Miri, como ela é conhecida, esta situação foi já divulgada em abril pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A irmã, entretanto, teve a investigar esta história e conclui que ela tem toda a credibilidade. Sim, a irmã Miri diz que este relato é muito plausível e que, de facto, os grupos jihadistas que ainda controlam parte desta região de Idlib estão também a aumentar as rendas das casas e das lojas, dizendo aos cristãos que estão no direito a as confiscar se quiserem, pois estão na sua terra. Muito bem, vamos então escutar a própria irmã Miri, que nos enviou esta mensagem então telefónica para Lisboa, para a Fundação AIS, aqui para o nosso programa Igreja no Mundo. Ela pertence à congregação das monjas da unidade de Antioquia e vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, muito perto da fronteira com o Líbano. Os jihadistas rebeldes estão a confiscar as propriedades pertencentes aos cristãos de Idlib. Estão a impor-lhes a taxa que é a jizya para os obrigar a sair, a deixar as suas propriedades e a fugir para a região controlada pelo governo, para terem o poder sobre toda a terra.
E claro que se quiserem voltar, se um dia voltarem, já essas propriedades já não estarão no seu nome. Toda esta violência de que estamos a falar tem uma consequência prática, que é a fuga das populações. E a fuga também, claro, das populações cristãs. Este êxodo da comunidade cristã está a levar quase que à extinção da presença desta comunidade religiosa minoritária neste país que é a Síria. E para a irmã Miri, esta é uma realidade muito, muito triste. Estas e outras situações, o medo, por exemplo, que era coisa que estes cristãos tinham escolhido de ficar, de não ceder ao medo, são o que estão na origem da imensa diáspora dos cristãos do Oriente. Eles estão em todo lado, no Canadá, na Austrália, na Europa, na Alemanha, em todo lado. Há famílias que estão completamente divididas, uma em cada país, e é qualquer coisa que é realmente muito triste. E isto passa-se por toda a Síria, também no Líbano. E cada vez mais aqui os padres estão preocupados de que os jovens não têm uma coisa na cabeça, senão quando é que eles podem ir embora e emigrar para ter uma vida melhor. E para estes cristãos tão resistentes, o drama é certamente de deixar a terra dos seus pais, todas as raízes, tudo para trás. E é qualquer coisa que rasga a alma completamente de cima a baixo, toda a identidade perdida, numa diáspora incerta. Vamos agora até ao Bangladesh, de onde nos chega também um grito de alarme. Por causa da pandemia do coronavírus, a Igreja pediu, Catarina, ajuda à Fundação AIS. Precisamente, Paulo. Portanto, a pandemia do coronavírus está a revelar em muitos países esta fragilidade imensa em que se encontram as comunidades cristãs, principalmente nas regiões onde são minoritárias. E o Bangladesh, na Ásia, é um exemplo disso. Bom, neste caso concreto, o pedido de ajuda veio da Diocese de Chittagong. Sim, o arcebispo de Chittagong, Dom Moses Costa, enviou à Fundação AIS um pedido de ajuda urgente para as religiosas que trabalham na sua diocese e que se encontram em grandes dificuldades por causa da crise provocada pelo coronavírus e que forçou ao encerramento de muitas atividades económicas. Ou seja, as próprias irmãs e os sacerdotes estão com enormes dificuldades em continuar a poder ajudar as comunidades cristãs locais, para além de que eles próprios estão, digamos assim, de mãos vazias. Exato. Esta é uma realidade cada vez mais comum. Estamos a falar no Bangladesh, mas poderíamos estar a falar em inúmeros países. E por causa do coronavírus, as próprias comunidades religiosas estão em grandes dificuldades. E nós somos chamados a ajudar. E por isso deixo aqui também esta nota de preocupação, pois são cada vez mais os pedidos de socorro que a Fundação AIS está a receber dos 4 cantos do mundo por causa da crise económica que se está a viver. Daqui a pouco já iremos falar no nosso programa sobre as iniciativas solidárias, as iniciativas de ajuda de emergência da Fundação AIS, também por causa desta pandemia do coronavírus. Mas vamos continuar ainda focados no Bangladesh, vamos ao encontro das comunidades maristas, porque eles desenvolvem um trabalho absolutamente notável no apoio, precisamente, às comunidades locais mais desfavorecidas, nomeadamente aqueles que vivem ainda nas plantações de chá. My name is Eugenio Sams from Spain, Mari's brother. My name is Sister Janet. I am from Solomon Islands. My name is Martí Enric. I am from Barcelona, Spain. The target of our action here is the tea garden children. The British decided to establish tea gardens in this area. They promised them land with honey and milk, but in fact they cheat them. The houses don't belong to them. The land doesn't belong to them. Everything belongs to the company. No human being deserves this. We want to dignify the people here. There will be a secondary school, a high school, and also hostels for girls and for boys. We just finishing having interviews with the teachers. The school will start in 2017. Thanks to aid to the church in need, we have this beautiful house, the convent of the brothers.
thanks to you also we have this beautiful card. I thank all those who are contributing all over the world. The dreams of many people become real. Thank you. Bom, agora vamos até à Terra Santa, vamos ao encontro de um cristão bem conhecido, aliás, dos lisboetas, porque na altura do Natal, normalmente Nicolás Gobar, que é o nome dele, costuma vir até Lisboa, até às igrejas do Chiado, para vender peças de artesanato produzidas precisamente por cristãos da Terra Santa. Desta vez ele enviou-nos uma mensagem, aliás, esta é a segunda mensagem que ele nos envia, Catarina, porque a primeira, quando houve o início da pandemia do coronavírus, era uma mensagem de preocupação. Agora, com o aliviar, digamos, das medidas de contenção, as pessoas já podem começar a sair de suas casas, já podem começar a regressar ao trabalho, é precisamente uma mensagem de alívio. De alívio mesmo, Paulo. Portanto, na mensagem que nos enviou, Nicolás diz mesmo, graças a Deus terminou a quarentena. Portanto, é o alívio, depois das autoridades terem então acabado com o confinamento obrigatório na Terra Santa, por causa da pandemia do coronavírus. Bom, mas apesar desse sentimento de alívio, a verdade é que o futuro, tal como o presente, continua muito preocupante para os cristãos da Terra Santa. Sim, claro, para Nicolás Gobar, como para a maioria dos cristãos na região, a ausência de turistas é um sinal extremamente preocupante, pois a economia local depende deles e por isso também, Paulo, nesta mensagem, Nicolás lança então um convite para os cristãos portugueses não se esquecerem de visitar a Terra Santa. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar Nicolás Gobar na mensagem que enviou para o nosso programa e nesse convite aos peregrinos portugueses. Olá a todos, meu nome é Nicolás Gobar, sou da cidade de Belém, a cidade do rei David, onde a luz do mundo nasceu e iluminou nossos corações, onde os anjos se juntaram e os ricos e os pobres se ajoelharam. Graças a Deus, agora que já terminou a quarentena, depois de quase 85 dias, a vida está devagar voltando à normalidade, mas ainda há alguns casos. Quero lembrar ao mundo que a Terra Santa é de todos e dependemos da presença dos peregrinos, mas ainda a cidade de Belém depende mais, já que a única fonte de vida é o turismo. Como cristão local, posso dizer que tivemos tempos muito mais difíceis desde os tempos de Jesus até agora, mas a fé que nos mantém vivos. Por isso, há que ser gratos e positivos, porque tudo tem solução. Ele nunca nos abandona e tudo voltará à normalidade se Deus quiser. Também aproveito para convidá-los que sejam bem-vindos à Terra Santa, a Terra abençoada, em especial a Belém, para que possam visitar os lugares onde foram os acontecimentos bíblicos e as antigas igrejas, para que um dia não se convertam em museus ou pedras mortas. Bom, da Terra Santa vamos agora até à China. Melhor, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, que todas as semanas nos tem vindo a pôr a par, digamos assim, das novidades nesta Diocese tão especial em toda a China, porque é a única onde se fala ainda a língua portuguesa. A Assembleia Legislativa de Hong Kong aprovou uma lei que pune qualquer ação de desrespeito pelo hino nacional da República Popular da China, conhecida entre os chineses por Marcha dos Voluntários. Dado ter esta lei sido aprovada num ambiente de grande tensão social em Hong Kong, muitas foram as vozes discordantes, ainda que para mais quando já vigora uma lei de salvaguarda dos símbolos nacionais do país. A lei do hino nacional surge poucos dias depois do Governo Central em Pequim ter feito aprovar na Assembleia Popular Nacional uma lei de segurança do Estado a ser implementada em Hong Kong, o que, segundo alguns analistas, resulta do facto de há vários meses persistirem confrontos entre defensores de mais autonomia ou independência para Hong Kong e o governo da região administrativa especial. Sendo que o rastilho para esta situação resultou da tentativa do governo de Hong Kong em querer aprovar uma outra lei
desta feita com o objetivo de permitir a extradição de cidadãos chineses de Hong Kong para a China continental em casos de crimes graves. Perante este cenário, a própria Igreja Católica em Hong Kong encontra-se um pouco dividida entre os membros da Cúria Diocesana e membros de ordens e congregações religiosas que há vários anos tendem a aproximar-se de movimentos radicais, sendo de destacar o Bispo Emérito, Cardeal Dom Joseph Zen. Bom, como eu tinha dito há pouco, nós ao longo deste programa já falámos de várias situações, digamos, em que as comunidades cristãs estão a enfrentar problemas graves, problemas de violência, são atacadas, há pessoas que são raptadas, são sequestradas, e depois, como se não bastasse toda esta onda de violência, há ainda a pandemia do coronavírus que tem vindo a afetar profundamente as comunidades cristãs que em tantos lugares do mundo vivem tempos de enormes dificuldades. Bom, e digo isto porque também, Catarina, a Fundação AIS lançou uma campanha de ajuda à Igreja, às irmãs, aos sacerdotes que estão, digamos, na linha da frente neste apoio às comunidades cristãs mais necessitadas, especialmente agora que eles também precisam de ajuda para sobreviver por causa da pandemia do coronavírus. Sim, Paulo, e nós temos esta responsabilidade, a grande responsabilidade de os ajudar. Portanto, eles estão na linha da frente, junto das comunidades cristãs que mais sofrem, que são perseguidas, que são violentadas. E estes padres e estas irmãs nunca se negam a esse trabalho, a essa missão. E a nossa missão aqui em Portugal é, de facto, ajudá-los. Mas ajudá-los como? É muito fácil, Paulo, basta ir à nossa página de internet, que está neste momento a passar em rodapé, ou então ligar-nos. Portanto, todas as campanhas, todos os apelos, toda a informação está sempre disponível na nossa página de internet, diariamente. E mais fácil não é possível, é preciso não esquecer que, de facto, os cristãos são perseguidos e que dependem de nós para sobreviver no dia-a-dia. Bom, é preciso sublinhar que a Fundação AIS depende exclusivamente da generosidade dos benfeitores, dos seus benfeitores. É verdade, Paulo, e isso dá para perceber como é enorme a nossa responsabilidade. E aproveito este momento para lançar um apelo a todos os que estão a ver, para nos ajudarem. Portanto, a Fundação AIS é uma obra de amor, é uma obra de solidariedade e graças à ajuda dos nossos benfeitores, nós podemos vestir, nós podemos alimentar, nós podemos dar abrigo e proteção a milhares de cristãos, a milhares de famílias que tanto sofrem em todo o mundo. E por isso, graças à vossa ajuda, a todos os que nos estão a ver neste momento, vamos também alimentar agora os padres e as irmãs que estão na linha da frente neste grande combate pelos cristãos perseguidos. Nunca é demais sublinhar que os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida em todo o mundo. E também nunca é demais lembrar que há milhões de cristãos que dependem quase exclusivamente da Fundação AIS. E a Fundação AIS precisa da ajuda dos seus benfeitores. Aliás, há aqui uma lógica digamos, de uma interdependência, numa história que é uma aventura de amor, de solidariedade e de caridade que dá pelo nome de Fundação AIS. E nunca é demais recordar isso. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com alcance internacional em expansão.
23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. E mesmo a fechar o nosso programa, vamos voltar apenas a recordar aos nossos telespectadores que é possível ajudar todas estas comunidades de que falámos aqui ao longo deste programa e em todas as semanas que temos vindo aqui a apresentar o nosso programa Igreja no Mundo. É possível ajudar estas comunidades cristãs que tanto sofrem através da doação gratuita, Catarina,
de 0,5% do nosso IRS. E não custa mesmo nada, Paulo. Portanto, ao doarmos 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS, estaremos a ajudar estes heróis que conhecemos hoje aqui no nosso programa. É absolutamente gratuito e, portanto, ao fazermos uma cruz na nossa declaração de IRS, estaremos a abraçar estes homens, estas mulheres, estes nossos irmãos da fé. Muito bem, com este sublinhado de que é possível ajudar a Fundação AIS a ajudar as comunidades cristãs perseguidas e que passam tempos tão difíceis em todo o mundo, através da doação gratuita de 0,5% do nosso IRS. Chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim do nosso programa. Despeço-me da Catarina, muito obrigado pela participação uma vez mais no nosso programa e despeço-me também de si. Espero por si aí na próxima semana, na próxima terça-feira. Até lá, se Deus quiser.